Olá, meu nome é Natália Rocha Moreira e hoje eu vou falar com vocês sobre um assunto que todo mundo conhece: ciúmes. Quem nunca sentiu ciúmes, né? O ciúme está presente em todas as relações amorosas, sejam de namorados, de casados, e é um sentimento bastante normal, né? O Freud, inclusive, ele fala sobre o ciúme normal e outros dois tipos de ciúme, mas a gente vai se concentrar hoje no que o Freud chamou de ciúme normal. Então, o ciúme normal, ele está presente em todas as relações amorosas. O problema é, primeiro, quando não existe nenhum ciúme, né? O Freud identifica isso como sendo um problema, como tendo a pessoa, quando o sujeito reprime esse ciúme de tal modo que ele não é expresso. Então, isso significa que aquele afeto está lá presente e tem ainda um papel ainda mais importante na vida psíquica no nível do inconsciente. E também ele vira um problema quando a intensidade dele é muito forte e aí pode começar a ultrapassar essa camada do que o Freud chama de ciúme normal para os outros ciúmes, inclusive chegar em níveis patológicos, em casos mais extremados, inclusive pode levar aí a crimes passionais. Mas em doses moderadas, o ciúme ele pode ser visto sim como uma coisa bastante normal, um sentimento normal, que inclusive é um testemunho também do afeto entre duas pessoas. Então, tem um psiquiatra que era terapeuta de família, o Pittman, ele endossava, na verdade, né, esse pensamento popular. O pessoal fala muito, geralmente, que o ciúme é o tempero da relação, né? O Pittman, ele endossava isso, ele dizia que sim, que um ciúme em doses moderadas servia como uma cola que protegia a relação contra a entrofia matrimonial, quer dizer, uma tendência aí natural das pessoas se afastarem. Eu amo e valorizo o outro e não quero perder o outro, e por outro lado, eu sou querida, eu sou querido, eu sou valorizado e o outro não quer me perder. O problema começa quando esse nível é extrapolado, quando a gente começa a ser guiado pelo sentimento de ciúme e fica chafurdando ali naquele sentimento. Isso causa angústia, isso causa sofrimento. Entretanto, geralmente isso vai estar ligado com alguma questão de insegurança, né? Então a gente pode se sentir ameaçado por outras pessoas, né, os ditos rivais, ou ficar se comparando com os outros o tempo todo. A gente pode também não se sentir bom o suficiente, né? E aí nesse sentido, nesse âmbito, umas feridas antigas podem influenciar bastante no processo. Quando um dos dois ou os dois estão vivendo um ciúme que vira um problema e que traz um problema para o relacionamento, é bastante importante olhar para isso e cuidar disso. Então, eu vou dar algumas dicas para vocês que estão com um problema relacionado ao ciúme. A primeira dica: avaliar a relação, em primeiro lugar. Então, o seu parceiro ou a sua parceira é honesto com você? Existe um histórico de desonestidade? Porque numa relação, quando existe um histórico de desonestidade, é muito previsível que o ciúme possa acontecer. Então, avaliar a relação é muito importante. Quer dizer, a sua relação ela é baseada em confiança, em honestidade, em amor. Se existe na relação um histórico de desonestidade, se o seu parceiro ou sua parceira tem esse histórico, é natural, é previsível que você sinta ciúme. E aí, esperar que o outro mude não é um bom caminho. No caso do outro, não está demonstrando efetivamente que está fazendo coisas e tomando passos
para efetivamente mudar. Se o outro não está demonstrando ações concretas e passos concretos no sentido de mudar, continuar esperando que o outro mude não é uma boa ideia, não é uma boa aposta. E talvez, quem sabe, até avaliar se vale a pena continuar nessa relação, porque se for assim, se continuar dessa forma, é natural que você sempre sinta esse desconforto, sempre sinta esse ciúme que vai gerando cada vez mais sofrimento. Então, a segunda dica é a seguinte: se você já passou pela primeira fase, avaliou a relação e chegou à conclusão de que sim, que o seu parceiro é confiável, que a sua parceira é confiável e que a relação é sim baseada em amor, confiança e honestidade, aí então está na hora de olhar para dentro de si mesmo, né? Então, o que pode estar aí dentro de você causando ou trazendo esse sentimento dessa forma problemática, dessa forma não natural? Então, as pessoas que tiveram na infância relações familiares e relações de amigos boas e saudáveis tendem a ser menos ciumentas e menos dependentes na fase adulta. É parar e pensar, como é que foi a sua infância? Como é que foi esse contexto familiar e social lá de trás de onde você veio? Os seus pais eram confiáveis? Você cresceu num ambiente de pressão? Como é que foi isso, né? Essas feridas lá de trás podem estar muito presentes no presente e impedindo você de confiar realmente, efetivamente no outro. Nesse caso, por exemplo, um bom terapeuta pode ajudar a pessoa a desenvolver uma autoestima melhor. Então, tudo é possível de transformação. A terceira dica que eu vou dar é sobre desenvolver e cultivar interesses fora da relação, né? A partir do momento que aquela relação e aquele outro passa a ser o centro da sua vida, é muito difícil do ciúme não virar um problema, porque o outro virou o centro de tudo. Então, cultivar outros interesses fora da relação, cultivar uma vida mais autônoma, é fundamental para que o ciúme se mantenha no nível do que a gente chama normal, né? Então, hobbies, profissão, seja o que for, tenha uma vida que seja sua, para muito além dessa relação. A outra dica que eu vou dar, que eu acho fundamental, é jamais deixar a imaginação correr livre e solta. Enfim, a nossa imaginação, ela pode ir para todos os lugares. E cabe a nós cultivar uma imaginação saudável. Então, muito cuidado com isso, porque às vezes a gente fica criando uns cenários que são totalmente irreais. E aí, quando o outro chega em casa, você já está bravo, você vai brigar com outra pessoa, ou você já está triste. E às vezes aquela situação é absolutamente imaginária. Então, cuidado com a imaginação, cultive uma imaginação boa, saudável. E, por fim, não faça jogos, né? Essa ideia de querer fazer ciúme no outro porque está sentindo ciúme do outro não é uma boa ideia. Primeiro que isso é muito perigoso, isso pode acarretar consequências aí bastante dramáticas. E, por outro lado também, mesmo que as consequências não sejam dramáticas, o que vai ser cultivado ali são munições. Um vai ficar atirando no outro e vai se estabelecer um conflito praticamente armado, né? Então você está dando munição para o outro, você está pegando munição. A relação não deve ser isso, a relação não deve ser um conflito, a relação não deve ser um embate, a relação deve ser um lugar bom, gostoso, de aconchego, de conforto, e que a gente possa, sim, sentir todos os sentimentos que são normais e que a gente não controla, que faz parte do ser humano, mas que seja de uma forma sempre saudável para que as nossas relações possam ser boas e nutridoras. Bom, era isso que eu queria falar para vocês sobre ciúme. Eu espero que vocês possam aproveitar esse vídeo e eu vejo vocês no próximo.